Existem coisas que podem paralisar as nossas vidas e o luto é uma delas. Embora muitas pessoas nem gostem de falar sobre isso, a única certeza que nós temos na vida é que um dia nós iremos partir. No momento que nascemos, nós começamos a morrer. A diferença é o tempo que vai levar entre o nascimento e a morte. Algumas pessoas partem mais rápido, outras pessoas partem um bom tempo depois. E não importa o tempo que você tenha passado com aquela pessoa, se houve um vínculo de alguma maneira muito profundo ou talvez não tão profundo assim, a despedida pode ser uma dor dilacerante. Olá, meu nome é Manuel Augusto, eu sou fundador do Núcleo Terapêutico Sinapse e eu vim aqui abordar esse tema tão importante com você para ajudar a você identificar se você está preso em algumas fases do processamento, da elaboração do luto, porque isso realmente pode estancar, estagnar, prender a sua vida de uma forma muito intensa. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre toda a complexidade desse processo chamado luto, ok? E todas as suas fases e como começar a se libertar disso, vem comigo depois da vinheta. Talvez um dos temas mais importantes e também o mais evitado pela maioria das pessoas, o luto, é realmente algo que nós precisamos dar atenção. Realmente a partida ela deixa uma marca bem profunda. Às vezes aquele amigo que não é tão próximo e parte, nos assusta, nos deixa aquele sentimento, aquela sensação lá no fundo que nós nem sabemos explicar. E eu nem preciso falar de pessoas que são muito próximas e de que você realmente ama, não é verdade? Eu também preciso te dizer que o luto não se estende só à partida de pessoas. Você ter perdido um sonho, um trabalho que você amava, um animalzinho de estimação, ter deixado algo para trás, também dentro de nosso cérebro, nas partes mais profundas ali, no sistema límbico, onde nós processamos emoções, é interpretado da mesma forma. Tudo que traz dor, o nosso cérebro, a nossa mente tenta evitar, mas é um fato. Nós iremos partir em algum momento, ninguém é eterno, assim como as pessoas que você ama, assim como as pessoas que rodeiam você. É um choque muito grande quando alguém parte antes da hora, segundo a nossa percepção, ou seja, uma criança, uma mãe que vê o filho morrer. Isso foge um pouco o fluxo natural da vida, isso realmente pode deixar um impacto, uma marca muito grande. E pessoas também que partem aí, você de repente perde um ente querido, que não foi tão cedo assim, mas isso também pode bloquear a sua vida. Você já perdeu alguém? Deixou alguém para trás? Por exemplo, um amigo que talvez nem fosse tão próximo, mas a notícia do falecimento dele deixou você bastante impactado com aquele sentimento lá no fundo de que você nem sabe explicar ao certo como é, de que a vida pode acabar de forma repentina e você passa a se lembrar dos momentos que você viveu com aquela pessoa, que era uma pessoa realmente muito boa, embora você nem conhecesse muito a fundo, isso sem falar de pessoas que são muito próximas. Então, de fato, é bastante importante nós olharmos para o luto e todos os seus aspectos, porque o luto não é algo que você supera. Você sabia disso? Não é algo que você supera, é algo que você elabora. Eu vou explicar isso ao longo desse vídeo com todas as suas características. Eu realmente sou um estudioso muito profundo das nossas emoções, das emoções dos seres humanos, e existem várias emoções que são básicas, que todos nós como mamíferos, né, porque o cérebro de um mamífero, ele processa emoções. Então eu estava vendo lá o canal do Animal Planet certa vez e estava passando ali o processo do luto dentro das comunidades de animais, né? Das alcateias de lobos, das comunidades ali de elefantes, eu nem sei como é que chama o coletivo de elefantes, tá? A manada de elefantes, talvez seja isso, do grupo ali de gorilas e chimpanzés, até mesmo cachorros. Tá cheio de vídeos espalhados aí pela internet, onde um cachorrinho tenta ali salvar o amiguinho que foi atropelado
lado, outro cachorro que no túmulo do dono ele uiva e chora muito, e realmente aquilo, você chega a sentir a ressonância daquilo, porque é algo natural. O luto precisa ser elaborado e ele tem várias fases. E se nós pulamos algumas dessas fases, se nós ficamos emperrados em algumas dessas fases, isso pode bloquear a nossa vida de uma forma bastante intensa. Então, as fases do luto são negação, raiva, tristeza e aceitação, ok? E eu vou falar um pouquinho dessas 4 fases e também todas as peculiaridades que envolvem o luto. Já de antemão, eu vou adiantar para você que o luto, passar por um luto não é apenas perder um ente querido. Você pode perder um trabalho que você amava, você pode ter sido mandado embora, você pode mudar de uma cidade que você gostava muito. Lá na infância você foi trocado de escolinha, de cidade, e realmente isso pode deixar uma marca profunda. Quantos clientes eu não atendi que vinha uma tristeza, um sentimento muito forte ainda de luto, que adivinha, dessas questões eu mudei de cidade, deixei meus amiguinhos para trás, um relacionamento terminar, um sonho que você tinha e você não pôde conquistá-lo. O processo de luto lá dentro do cérebro emocional, ele é processado da mesma forma. Então não é apenas pessoas que ficam para trás, são coisas que você deixa, que você se separa delas. Então o processo é o mesmo. Falando das fases, temos, a primeira fase é a negação. Quando nós perdemos alguém de forma repentina, ou um relacionamento termina de forma repentina, ou um emprego, tudo que eu já disse para você, e mesmo quando você recebe aquela notícia, que alguém partiu, você entra na fase da negação. É como se você nem quisesse acreditar na realidade. A ficha não cai imediatamente. É como se você estivesse fora do seu corpo. Você nem consegue estar na Terra. Os seus pensamentos estão longe. Você faz as coisas meio que no piloto automático e é um sentimento meio de desrealização, como se você não estivesse aqui, mas também não estivesse em nenhum lugar, como se você flutuasse, mas ao mesmo tempo estivesse pesado. É realmente uma sensação muito ruim, esse choque que o seu cérebro recebe, e ele precisa de um tempo para elaborar isso. E muitas pessoas podem ficar presas na fase da negação durante muito tempo. E muito tempo que eu falo não são apenas meses, isso pode durar anos na vida de uma pessoa. O bem da verdade é que uma pessoa pode carregar isso pelo resto da vida e não conseguir mais viver de forma plena, porque ela está completamente estagnada na fase da negação. Por exemplo, aquela mãe que talvez tenha perdido um filho num acidente e ela não se conforma com aquilo, e já se passaram meses, já se passaram anos, e ela ainda fica revivendo na mente dela aquela situação como se ela estivesse inconformada. Ela está na fase da negação, ela ainda não aceita aquilo, ela não se conformou com aquilo ainda não encontrou um lugar dentro dela. Então, e também eu poderia aqui trazer vários outros exemplos, mas de forma geral, é como nós negamos aquilo que aconteceu, nós não nos conformamos. Um relacionamento que termina e eu fico ali, eu não acredito, e tento fazer de tudo para recuperar aquele relacionamento, porque eu não aceito aquilo terminar, ok? Um sonho que eu perdi, que eu deixei para trás, e eu estou lá 5 anos para frente na minha vida e ainda me lamento muito por aquilo que eu não consegui, aquilo que eu não realizei, aquele emprego que eu amava, eu fico vivendo no passado. Geralmente, isso diz respeito à fase da negação. E lembra, anota isso. Se você fica emperrado em alguma dessas fases, a sua vida pode ficar muito bloqueada e se abrir para novas possibilidades, Ou seja, ela não consegue se abrir para novas possibilidades. A outra fase é a fase da raiva. A fase da raiva é quando você se revolta com a vida, você se revolta com Deus, você se revolta consigo mesmo. Quantas pessoas não começam a se revoltar com tudo na vida por ter perdido um ente querido, Então, certa vez eu estava trabalhando, e esse não é um caso isolado, tá? Estava trabalhando com aquela pessoa e, claro que racionalmente, eu vou abrindo aspas enquanto eu vou falando, racionalmente era uma dor difícil, só que ainda havia muita coisa
inconsciente acontecendo. E quando nós começamos a tocar algo inconsciente mais profundo, veio uma dor tremenda e uma raiva tremenda de Deus, do divino, como se ela estivesse sendo punida, sendo castigada por ter perdido o filho daquela maneira, né? E realmente ela estava com muita raiva. E existem outras maneiras da gente ter raiva. Então eu perdi aquela pessoa querida, eu perdi aquele animalzinho de estimação, eu vou sair, eu vou usar drogas, eu vou beber, eu começo a me tornar rebelde na vida, como se a rebeldia fosse trazer a pessoa de volta, né? Então a raiva, ela tem uma parceria muito grande com a negação. É como se a minha raiva, de alguma forma, fosse reverter aquela situação. E não vai ser revertida, né? Mas a fase da raiva, ela também precisa ser experimentada, ok? Então todas as fases a gente não pode pular ela, porque são fases extremamente naturais e é comum nós passarmos por isso. O que não é natural é ficar emperrado em algumas dessas fases. Então, de fato, a raiva, ela é uma parceira da negação, porque se eu me revolto com Deus, é como se Deus falasse: ok, meu filho, eu tenho pena de você, eu tenho dó de você, e só porque você está com raiva eu vou trazer essa pessoa de volta, porque eu não gosto que ninguém goste de mim, e então, para você gostar de mim, eu vou ressuscitar essa pessoa. Isso não acontece. Se revoltar não vai trazer a pessoa de volta, mas é importante também poder expressar essa raiva. O que não é saudável é, ok? Ficar preso nisso, continuar anos depois com essa raiva, com essa revolta da vida, de Deus, da pessoa que de repente tenha causado um acidente, assassinado esse ente querido. Isso não vai trazer a pessoa de volta, tá? Mas existem formas bastante saudáveis e possíveis de nós expressarmos a raiva, né? Deixar isso se assentar, porque precisa ter expressão, precisa ter voz esse sentimento. Isso nós fazemos muito dentro do processo terapêutico. É realmente muito importante, né, fazer esse processo. E uma outra fase é a fase da tristeza, ok? A fase da tristeza é quando você começa a chorar muito pela pessoa que partiu, você fica realmente muito triste, você fica muito, não é deprimido, mas sentindo a falta, é realmente tristeza. Muitas pessoas confundem o luto como um todo, a pessoa que chora o luto, né, com a fase apenas da tristeza. Tristeza é tristeza realmente. Quando as pessoas estão afundadas, elas estão aí flutuando em vários processos do luto e estão emperradas ali, ok? E todas essas fases, elas levam algum tempo após a pessoa ter partido ou algo ter terminado. Você não faz isso em uma semana, você não faz isso em um mês, ok? Leva-se algum tempo. Depois, mais para o final desse vídeo, eu vou falar mais ou menos o tempo que nós levamos para elaborar isso dentro desse processo natural. Então, a tristeza, ela precisa ser chorada, ela precisa encontrar um lugar e você vai chegar a sentir saudades da pessoa, né? Então, quando a tristeza começa a chegar perto apenas da saudade, é que essa tristeza está encontrando um bom lugar dentro de você. Lembra que eu falei que a gente não supera o luto? Porque a saudade sempre vai existir. Vai chegar um momento que você vai sentir a boa saudade, né? Manuel, e o que isso quer dizer? Eu quero dizer o seguinte: por que a gente não supera o luto? Porque é alguém importante, é algo que fez parte da sua vida, seja um trabalho, um bichinho de estimação, um relacionamento, um ente querido, uma pessoa, fez parte da sua vida. Não tem como pegar uma borrachinha, um apagador e simplesmente sumir com isso, não sentir isso, né? O que não pode, de novo, é ficar emperrado nessas partes. Na verdade, você pode, mas isso pode paralisar a sua vida, né? E muitas pessoas nem sabem que isso pode acontecer. Então, a saudade significa uma coisa. Você tá com papel e caneta aí? Se não tiver, anota isso no seu coração, tá? Anota isso no seu coração. Saudade significa que algo foi muito importante para você e que aqueles momentos foram maravilhosos e você gostaria de reviver aquilo, ok? Foi muito bom o que aconteceu. Você nunca mais vai reviver aquilo daquela forma porque aquela pessoa, aquele trabalho, aquela situação, aquele animalzinho de estimação foi único, ok? E a saudade é um sentimento ok. A gente pode sentir saudades e pode dar espaço dentro dessa saudade, né? Aliás, dar espaço à saudade dentro do nosso coração.
porque aquela pessoa, aquilo fez parte da nossa vida, mas sem dor. A boa saudade, se lembrando dos bons momentos. Quando você chega nisso, algo começa a se assentar aí dentro de você. E a última fase do luto é a aceitação, a resignação. Realmente você compreender que existem planos maiores do que você, que a partida faz parte da vida e algo vai se sedimentando, algo vai se acalmando aí dentro do seu coração. Essa pessoa, você já sabe que ela não voltará, você ainda pode chorar de saudade, você ainda pode sentir falta, mas você já não está mais revoltado com Deus, querendo que a pessoa volte, você já não fica mais perguntando por que isso aconteceu. E a propósito, o porquê pode prender você eternamente no sentimento do luto e não ajudar a ser elaborado, né? Por quê? Não caia, por favor, na armadilha do porquê, porque isso pode paralisar a sua vida, certo? Então, a morte é um processo natural, né? E para muitas pessoas é difícil aceitar. Ok? De novo, tem essas fases que nós teremos que elaborar, mas o processo terapêutico ele pode ajudar muito. Daqui a pouco eu vou falar várias técnicas que nós usamos dentro dos processos terapêuticos para acelerar ou tirar a pessoa que está estagnada, está presa em alguma fase do luto, para aquilo se assentar dentro dela de uma boa forma, ok? Então, quando você vai começar a realmente saber, aquela pessoa teve um começo, teve um meio, ele teve uma partida e por algo maior, né? Que independe da sua força, independe da sua vontade, ter raiva não vai trazer essa pessoa de volta, você começa a aceitar aquilo e tá ok chorar de saudade porque você amava aquilo foi bom na sua vida, certo? Então, realmente, existem essas fases que precisam ser elaboradas, né? Porém, o processo de luto, como eu já disse, é uma dor muito profunda, né? Pode causar uma dor muito profunda e tem algumas armadilhas aí. Eu já vi pessoas em velórios, por exemplo, do pai, da mãe, não sair uma lágrima dos olhos. A pessoa estar aparentemente bem tranquila. E a pessoa até se considera fria para certas situações. Escreva mais uma coisa aí dentro do seu coração. Não existe tal coisa como ser frio. O nome disso é dissociação. Você está dissociado, distante dos seus sentimentos porque você não consegue dar conta deles. O seu inconsciente usa essa estratégia, ok? Para você continuar atuando na vida. Porque se você toca aquela dor, você não vai dar conta disso. Então, até parece que a pessoa é fria ou que ela tem um controle enorme ou que ela nem está sofrendo. Na verdade, muitas vezes ela está dissociada, né? Pessoas que ultrapassam muito rápido o processo de luto. Por exemplo, eu era atleta, né? Na época que eu jogava, e o pai de dos nossos companheiros ali havia falecido e, enfim, eu imagino a dor de perder um pai, ainda não perdi o meu, mas deve ser uma dor tremenda. E aquele menino no outro dia já estava lá treinando com a gente como se nada tivesse acontecido. Não é uma escolha racional, ok? É um mecanismo de adaptação naquele momento, porque o sistema dele não estava pronto para lidar com aquela perda ainda, mas ele estava bem dissociado da dor do luto, do processo do luto. Vou contar uma história minha. Então, eu tinha uma cachorra e ela durou assim muitos anos, era uma cachorra grande, uma fila, e foi o animalzinho que eu mais amei nessa vida. E certa vez ela estava com um problema lá nos rins, foi levada para o veterinário, enfim, ele já não podia mais operá-la porque ela estava com uma idade avançada, e ele disse assim, 3 meses de vida, e aquilo me assustou bastante. Então ele levantou a gengiva dela assim e disse, ela come bastante. Eu falei, nossa, ela é um leão, ela devora as coisas, ela não come. Enquanto a gengiva dela estiver vermelhinha e ela estiver se alimentando, né, ela ainda vai ter forças para continuar. Então, adivinha o que eu fazia cada vez que eu chegava em casa? Exatamente, eu ia lá checar a gengiva da minha cachorra, porque para ver se ela não estava ali desfalecendo. Então, ao invés de durar 3 meses, ela durou por mais 3 anos. E certo dia eu cheguei em casa e ela não veio me receber no portão, como sempre vinha, com latidos, com a bagunça. E eu achei bem estranho, achei que ela estava comendo, porque era a única
justificativa para ela não estar lá, ela está comendo algo que ela amava muito, mas ainda assim ela viria, corri lá e ela estava quietinha, moada no cantinho dela, fui lá e chequei a gengiva, estava amarela, meu coração disparou. E eu fiquei muito assustado. Fui pegar as comidas que ela mais gostava. Pão, laranja, acredite. Ela amava bagaço de laranja, carne. E ela não quis comer. Eu me sentei ao lado dela. Eu era um adolescente na época. E eu fiz um carinho na cabeça dela. Uma lágrima escorreu por aqui. E eu disse, até logo. Né? Eu me despedi dela. Eu sei que você vai partir. E você ficou mais do que você poderia. Né? E foi linda a nossa história. E realmente eu fui para a cama muito triste, era cedo, era 7h30 da noite. E na madrugada eu ouvi meu pai ligando para a prefeitura para retirar o corpo da cachorra, porque era muito grande e ela havia morrido. E eu nem tive coragem de ir lá ver o corpo dela. Mas uma lágrima escorreu por aqui e, de fato, é como se eu tivesse esquecido aquilo. Eu pensava, mas logo vinha um outro pensamento. Ou seja, eu estava o quê? Dissociado, porque era uma dor muito grande, sim? Então, 4 anos depois, olha só isso, 4 anos depois, em uma sessão de terapia, de repente vieram aquelas imagens dela, vieram muitas coisas que nós passamos juntos e um sentimento, uma tristeza. Uau! Eu pude chorar ali o luto que eu não havia chorado ainda. Eu pude chorar ali o luto que eu não havia chorado de fato ainda. Só 2 lágrimas haviam escorrido, porque eu estava dissociado 4 anos depois. Naquele ponto da minha vida, o meu sistema estava pronto para poder entrar naquela emoção. Né? Foi um choro profundo, eu precisei chorar aquele luto, algo foi se acalmando, fui me lembrando de mais momentos bons que a gente viveu. Realmente, em muitos momentos eu sinto saudades dela, quando eu fecho os olhos e começo a me lembrar, mas hoje é uma saudade boa. Então não existe raiva, não existe negação que ela partiu, não existe esse tipo de coisa. O que existe é que ela se foi e houveram momentos lindos que nós compartilhamos e ainda toca o coração e sempre vai tocar. Por isso, nós não superamos o luto. Como é que a gente vai superar algo que a gente amou tanto? Mas nós vamos dando espaço àquilo dentro de nós, ok? E eu teria aqui várias outras histórias para contar para você, mas aqui já abre tema para falar de uma coisa que pode também interromper o processo de luto, uma pessoa elaborar o luto. A despedida quando ela não acontece. A despedida, ela precisa acontecer porque muitas pessoas partem de forma repentina. Muitas pessoas já predizem assim a morte e falam, eu vou partir, cuida disso, cuida daquilo, porque elas sentem, né? E quantos casos eu já não ouvi, presenciei e vivenciei isso acontecer, né? Então, por mais que os outros diziam assim, para de falar bobagem, você não vai mesmo, né? Que é uma forma de negação, né? A pessoa no fundo, ela sabia daquilo. Então, o que eu quero dizer? Quando não existe a despedida, pode dificultar um pouquinho mais o processo de luto e também não significa que quando existe a despedida pode facilitar completamente e a pessoa não ficar emperrada, tá? A gente pode ficar emperrado, mas não haver a despedida, o choque pode ser muito maior, né? Principalmente se for algo muito brusco, você se sente sem chão, sem apoio, enfim, é aquela sensação de desrealização que eu disse para você, algo que você não esperava. Quando você vai esperando e vai lidando com aquilo, né? Um ente querido enfermo e você vai passando e chega até um momento que você diz assim, tá sofrendo demais, fosse melhor, né, que seria melhor que fosse descansar, né? Não é que você está desejando a morte, mas você vê aquele sofrimento. Então isso é um processo de despedida e às vezes a partida chega até a ser um alívio. E aqui tem uma outra armadilha, porque muitas pessoas sentem esse alívio e lá na frente vão se sentir culpadas, né? Como eu pude desejar a morte? Uma coisa, eu gostaria que ficasse bem claro na sua mente, a não ser que você pegasse uma arma e disparasse na cabeça da pessoa e tirasse a vida dela, você não tem alçada para definir quando uma pessoa vai viver ou vai morrer, o tempo que ela vai durar e se o pensamento seu tirou a vida daquela pessoa. Eu não acredito que você tenha tanto poder assim de pensar, então fulano de tal, eu gostaria que você partisse e a pessoa morreu porque você pensou isso, né? Porque se você tivesse esse poder, você teria o poder de ressuscitar também. Você concorda?
Então aquelas pessoas pensam, seria melhor que ela tivesse partido, né? Porque estão vendo o sofrimento e lá na frente vem aquela culpa. Por favor, não se culpe, você não tem alçada aí, né? De fato, você acompanhou o sofrimento dessa pessoa e ela foi descansar, ou foi, sei lá para onde, né? A gente um dia vai descobrir o que é que acontece, não é verdade? Então aqui são algumas armadilhas, né, que o processo de luto também traz para você. E aqui tem um asterisco, né? Eu, por trabalhar com psicologia pré e perinatal, existem muitas coisas que acontecem antes mesmo de nós chegarmos à vida que já se iniciam dentro do período gestacional da barriguinha da mamãe, ali desde a concepção, às vezes até mesmo pré-concepção, que nós já carregamos informações, né? Existem medidas científicas hoje sólidas que atestam isso. E um dos choques, um dos maiores choques dentro do útero é algo chamado a síndrome do gêmeo desvanecido. De uma forma muito breve eu vou explicar para você o que é isso. Então muitas gestações não acontecem, não começam, não se iniciam de forma singular. O que eu quero dizer? Que as gestações, na verdade 40% delas, se iniciam de forma gemelar ou de trigêmeos ou mais, tá? Só que nem todos dão continuidade ao processo dentro da gestação. Em algum momento, se houver a ruptura, né, desses gêmeos, aquele que sobrevive carrega muita dor, né? Então você vai entender um pouquinho disso. Mesmo que a mãe não saiba que esteja grávida de gêmeos, porque antes mesmo dela descobrir de fazer o ultrassom, talvez o outro gêmeo já tenha desvanecido, já tenha acontecido algo, certo? E hoje nós temos também evidências sólidas que falam sobre isso. Eu já acompanhei pessoas, milhares de pessoas em regressões, e é incrível como elas vão descobrindo, né? Vários choques, traumas ali. A perda do gêmeo é um dos maiores choques que um ser humano pode sentir. Por quê? Porque todo esse processo de luto, imagina que você passou isso antes mesmo de chegar na vida, né? Mas Manuel, a pessoa nem cresceu ali comigo, mas é uma ligação de alma, é a ligação mais profunda, mais do que um pai e uma mãe. Um irmão gêmeo que estiver vendo esse vídeo, que tem o seu irmão gêmeo aí, ou já tenha perdido numa fase adulta, vai entender mais do que eu estou falando. Então, esse luto, né, nem foi processado, então a pessoa tem muitos sintomas na vida. Ela realmente, né, na infância ela dá vários sinais, mas é claro que os pais não têm muito conhecimento sobre isso, e ela tem muitos sentimentos que ela não consegue definir, muitos sintomas na vida que ela não consegue encontrar uma resposta, muitas dificuldades que provêm disso, né? E quantas pessoas eu já não trabalhei com isso? Eu sou um gêmeo sobrevivente. Quando eu descobri lá o falecimento, né, a perda da minha irmã gêmea, foi no 7º dia de gestação. Eu implantei no útero e ela não implantou. Descobri isso através de muitas regressões. E realmente era um sentimento de luto tão profundo, né, que eu precisei chorar ali. Agora, eu descobri isso, eu tinha mais ou menos 30 anos. Quantos anos eu não tinha vivido com isso e eu estava, né, falando daquelas fases, na fase da negação, porque nos meus relacionamentos de forma inconsciente, eu procurava a minha irmã gêmea, aquela alma gêmea, né? A minha primeira namorada foi uma irmã gêmea, a gente passou juntos aí 11 anos, eu tinha fascinação por gêmeos, e quando eu comecei a me relacionar depois dessa namorada, né, antes dele terminar eu falava assim, a gente virou irmão, né, ao invés de um relacionamento, e já não era mais o suficiente, procurando nas outras pessoas, nunca era bom o bastante, sempre faltava algo, sempre era um vazio mesmo estando com alguém, enfim, eu consegui encontrar as respostas e um caminho de cura para os meus sentimentos, mas eu pude começar a elaborar aquele processo de luta. Eu estava na negação quando eu queria encontrar elas, né? É a ilusão do reencontro, se enquadra na fase da negação. Entende como eu falo que muitos anos depois isso pode acontecer? E entenda a profundidade, a complexidade do que eu estou falando para você. Isso é algo que eu estou mencionando aqui que você nem tem consciência, né? Pelo menos eu não tinha. A maioria das pessoas que eu atendo que tem isso, para não falar 100%, elas não têm consciência disso e é um luto que não foi elaborado, né? Então eu me lembro que eu comecei a chorar aquele luto e era uma sensação realmente de ter perdido a coisa mais importante da minha vida,
Pude passar, logo entrei na fase da raiva, era muita raiva, bem mascarada, bem inconsciente, que em alguns processos terapêuticos eles começaram a emergir, então eu pude expressar aquela raiva, ok? Depois veio a fase da tristeza e aí a aceitação, e hoje em dia eu nem sei falar para você que fase eu estou, porque é algo que a gente vai elaborando, né? Porque também era muito inconsciente, era muito distante da percepção. Então realmente, quando eu ajudo as pessoas a descobrirem isso, né, porque as pessoas dão muitas pistas, as pessoas que têm, e na minha vivência pré e perinatal, a gente explora e descobre muito isso, eu vou ajudando elas a elaborar esse processo, identificando exatamente em cada ponto que elas estão desse processar esse luto, elaborar esse luto. Você viu quão complexo é isso? Isso realmente pode travar a vida de uma pessoa. Quantas pessoas você já não viu, já ouviu falar, não conhece, que perdeu alguém e aquela esposa vestiu preto por 2 anos, por 8 anos, enfim, ela estava vivenciando aquele luto, né? Então nós, seres humanos, levamos aí mais ou menos uns 2 anos para processar o luto, né? Realmente é algo bastante intenso e precisa ser processado em todas as suas fases. Existem muitas técnicas que são muito assertivas para trabalhar isso. Técnicas geralmente que lidam com traumas, tá? Porque o luto ele pode gerar aí estresse pós-traumático, né? O TEPT, o transtorno de estresse pós-traumático, meses depois, anos depois que aconteceu uma perda lá atrás e uma fagulha hoje aqui na vida dispara tudo aquilo que estava dissociado e a pessoa tem vários sintomas aí do transtorno de estresse pós-traumático. Então técnicas como EMDR é excelente para ajudar a processar isso, a EFT, uma das minhas preferidas é a constelação familiar, que através do representante nós trazemos, né, um representante para aquele ente querido, para aquela situação. Então pode haver a despedida, pode facilitar muito o caminho aí se existe culpa, né, se existe raiva, se existe falta de entendimento, para que a pessoa possa elaborar essas fases. E, na verdade, o que eu gosto muito é mesclar todas essas técnicas, né? Realmente ajudar a pessoa dentro de um processo de constelação familiar, utilizar a experiência somática, ajudando o sistema nervoso a descongelar aquilo que ficou preso, o EMDR para ajudar o sistema de memórias a processar aquilo que ficou estagnado, congelado. Então, de fato, eu gosto muito da combinação dessas técnicas, porque os nossos traumas ficam presos aí em diversos canais, em diversos sistemas do nosso corpo. Então, existe sim caminhos para nós podermos curar isso, né, na vivência pré e perinatal, que são 3 dias de regressões profundas ali que eu faço com pessoas, né, um grupo reduzido de pessoas que descobrem muitas coisas ali. Também quando elas descobrem que elas são um gêmeo sobrevivente, eu vou ajudando elas a processar aquilo para que a vida comece a se abrir e ela não fique tão presa assim, por não ter processado, ter elaborado um luto, né? Então, a gente tem caminhos muito saudáveis para poder fazer isso. Eu quero deixar um convite aqui para você baixar o nosso infográfico sobre o transtorno de estresse pós-traumático, traumas, para você entender um pouquinho mais, né, a estrutura de como um trauma pode impactar você, os melhores caminhos, tá bom? E também ficar o meu convite aqui para você, se você se identificou de algo que eu disse, você pode vir participar das nossas vivências terapêuticas como treinamento metamorfose. Eu já perdi as contas das milhares de pessoas que vão lá e a gente trabalhou, né? A pessoa descobriu, estava muito dissociada ou estava consciente da dor daquela perda com um ente querido, com algo, e que a vida estava estagnada por conta daquilo e a gente pôde começar a soltar aquilo, derreter aquele trauma para que a vida começasse a fluir para essa pessoa. Então realmente é algo muito importante dentro da nossa vida, tá ok? Então era isso que eu queria falar para você. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, deixa o seu like aí, clica no sininho para você sempre ser notificado dos nossos vídeos, porque tem muitas coisas importantes vindo por aí, muitas novidades para vocês. Sempre estou postando conteúdos de altíssimo valor que podem transformar a sua vida, tá? Então curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal.
tá? O meu convite, baixe, aqui embaixo desse vídeo você vai ver o link, baixe o nosso infográfico, tá? Se você não baixou ainda, sobre traumas e TEPT, para você compreender um pouquinho mais e os caminhos para se curar. E eu vou me despedindo de você com as minhas 2 frases prediletas, e para você atingir isso, elaborar os lutos da sua vida é muito importante. Que tal abandonar os seus limites? Torne-se tudo aquilo que você nasceu para ser. Mais uma vez, aqui é o Manuel Augusto, do Núcleo Terapêutico Sinapse, e eu te vejo na próxima. Na primeira vivência que eu fiz, que eu fiz a primeira vez, do Prepare, são 3 dias de vivência, né? Que é um lugar lindo, que você fica realmente uma imersão assim, muito profunda. O Manuel sempre contava histórias de outras pessoas para nós, né? Tal pessoa descobriu que teve perda de gêmeos, então eu sempre escutei, né? E eu ficava assim, nossa, será que comigo aconteceu isso? Me questionava sobre algumas coisas, mas eu não tinha noção, assim, exato, né? Você não tem como saber, né? O que acontece com você profundamente. E no primeiro dia da minha vivência que eu tava, a gente fez uma regressão, ele estava com a gente regredindo, e no primeiro dia eu descobri que eu tive uma perda da minha irmã gêmea. Naquele dia que eu descobri, eu fiquei assim, eu não digo perdi o chão, mas assim, eu fiquei pasma, assim. Eu falei, nossa, como que uma notícia dessa podia vir logo no primeiro dia? Porque geralmente as pessoas falavam assim, eu descobri no terceiro dia, ou descobri depois que eu fiz, sei lá, 3 Prepare. Eu falei, nossa, e eu fiquei muito mexida com aquilo. Aquela notícia, né, de eu saber que eu tive uma perda de uma irmã gêmea, mexeu muito comigo. E aí eu comecei a entender um pouco o que estava acontecendo comigo, sobre algumas questões, principalmente da busca que eu tinha, tanto que o Manuel, uma frase que ele falou para mim, que gravou muito na minha cabeça, que ele falou assim, agora você entende o porquê você buscava uma alma gêmea. Eu buscava a alma gêmea em outros relacionamentos, em outras pessoas, né? E, nossa, chorei muito, porque foi um momento bem emocionante para mim.